uma preliminar de uma apresentação que nós dois, dentre outros matemáticos, sobretudo franceses, né? Não, mas tem, eu acho que o Marcelo vai, tem o Henrique também. Tem razão. Tem um bom número de brasileiros também. Tem um bom número de brasileiros, tá certo. Eu não sei, e franceses, né? Certamente, no francês também. Talvez. Eu não sei se tem outra. Talvez sueco, algum, não sei. Pode ser. Eu não sei, mas tem. Enfim, vai ser prestada a ele uma homenagem, né, super merecida, a grande obra que ele deixou. E ela será feita, essa homenagem será feita em 2 centros de grande destaque na França. Um deles é o próprio Collège de France, da qual ele foi professor, pesquisador, que é muito famoso, foi criado em 1500, por aí, por volta de 1500, e tem uma longa história, portanto. E outro é o Instituto Henri Poincaré, também muito famoso, porque o Henri Poincaré foi um dos matemáticos históricos, né? Não só com relação à França, mas em geral. Bom, então o que nós estamos fazendo aqui, nós dois fomos convidados a falar, e dividir o trabalho entre nós dois, que queremos apresentar sobre o Jean Christophe. Portanto, isso aqui é uma apresentação preliminar, para a gente evitar muitos erros, como eu cometi na primeira vez, né, dizendo que o Gugu tinha sido aluno do Jean Christophe e não o meu. É o máximo, né? Tá me renegando? Ele protestou. Eu fiquei muito feliz com o protesto. Mas, enfim. Vamos lá. Então, a história começa, nós temos uns lances muito interessantes, e nós vamos contar parte da história e focar também na matemática, sem entrar em detalhes técnicos. Nós fomos desaconselhados a entrar em detalhes técnicos, porque fica muito difícil. Eu obedeci parcialmente. Parcialmente. Vamos lá. Parcialmente, Vamos lá. Então, em 1980, eu estava visitando o Instituto de Haute Étude Scientifique, que é um instituto famoso, perto de Paris, e também, naquele momento que eu estava lá, havia um outro matemático francês, havia muitos franceses, mas um deles, Alberto Faty, também fazia sistemas dinâmicos, e comentou comigo, por coincidência, o dia que nós conversamos, ele disse: daqui a pouco, aqui perto, na Universidade de Orsay, que é pertinho de Yvette, que é um riozinho, e é pertinho do Instituto de Haute Étude Scientifique. Um aluno do Michel Lerman, que nós conhecíamos, eu conhecia muito bem, tinha estado no Brasil várias vezes, em reuniões importantes que o INPA promoveu na década de 60. Então, tinha um aluno muito bom, excepcional, do Michel Lerman, que ia fazer uma palestra em Orsay, ali pertinho. Então, eu me dispus a ir a pé até, porque não é tão longe, e cruzamos o Yvette, que é um riozinho, e eu ouvi o Jean Christophe e fiquei muito impressionado com a palestra dele. Era assunto muito próximo do que a gente faz aqui, ou fazia à época, né? E logo depois da palestra, nós começamos a conversar e a conversa foi longe. E após, sobre o tema dele, que era tocava muito aos nossos corações também aqui no Brasil.
eu perguntei se ele gostaria de visitar o INPA. E, para minha surpresa, na hora ele disse, claro que sim, eu ouço falar muito do INPA, do Brasil, tem uma grande atração pelo país e pelo Instituto. E Né? então, Passa a página aí também. passa a página. Então, ele, para minha surpresa, ele comentou, uma das maneiras de visitar o Brasil por um período longo, que eu gostaria de fazer, uma forma é eu prestar o serviço militar francês, ele era francês, no Brasil. Então havia este item da pauta do serviço militar francês muito especial, que os franceses podiam fazer o serviço militar em outro país. A ideia por trás disso é que esses que fizessem um tal serviço, eles ajudariam o país para onde estariam indo do ponto de vista científico, cultural, enfim. E, então, eu disse, ótimo, nenhum preconceito, você será muito bem-vindo. E ele veio com esse serviço militar e ficou conosco durante 2 anos. Não foi o único. O Etienne Giz, que vocês ouviram ou diretamente falar, ou assistiram palestras dele, veio na mesma ocasião do Jean Christophe, também para cumprir o serviço militar francês. Então, para o INPA foi ótimo. Teve outros, não sei a lista completa, não foram muitos, mas certamente esses 2 nomes foram excepcionais. E marcaram muito o INPA e as nossas relações com a França. Então, com o Jean Christophe, estudo em 81, os dois chegaram aqui em 81, muito próximo da inauguração deste prédio do INPA. Antes nós tínhamos habitávamos um prédio emprestado pela Escola de Engenharia, isso é a história, e em 81 esse prédio foi inaugurado, inclusive com um prêmio arquitetônico, né? Muito bem. Meu primeiro trabalho com o Jean Christophe foi sobre centralizadores de difeomorfismos. Então está ali escrito o que a gente fez, que para a maioria dos difeomorfismos, por isso o típico que está escrito ali, os centralizadores são triviais. O centralizador de um dado difeomorfismo está ali explicado com clareza, creio eu. E dizer que é trivial significa que seriam potências. Os que comutam com o dado difeomorfismo são potências desse difeomorfismo. O Gugu vai falar mais sobre isso ou não? Não. A gente vai falar de edificações homoclínicas depois. Mas, bom, aqui está dizendo que a sua tese de mestrado tratou do assunto dos centralizadores. Isso. E foi uma extensão de um resultado de uma americana chamada Nancy Coppell, que mostrou que para difeomorfismo do círculo, em geral a gente nunca trata de todos os difeomorfismos de uma dada variedade, mas aqueles mais típicos, né, o que são típicos, quer dizer, vale para um aberto e denso, comumente. Então,
no caso do círculo, difeomorfismos típicos têm centralizadores triviais. Então, são só potências do difeomorfismo. Isso aí foi a tese de mestrado do Gugu. Bom, deixa eu corrigir o erro que eu fiz da vez passada e dizer que a essa altura, como eu estava trabalhando muito com o Jean-Christophe, vou mencionar daqui a pouco, eu sugeri ao Gugu, depois de fazer o doutorado comigo, que ele considerasse a hipótese de trabalhar com o Jean-Christophe em Paris, estudaria uma outra dimensão da carreira dele, e ele fez isso. A vez passada eu me confundi, disse que ele ia fazer o doutorado com o Jean-Christophe. Ele foi meu aluno e não do Jean-Christophe, com muito orgulho da minha parte. Então, mais tarde, aí já por volta de 90, eu provei junto com o Jean-Christophe a existência de um conjunto completo de invariantes diferenciáveis das conjugações dos difeomorfismos de Morse-Meade. Difeomorfismos de Morse-Meade são aqueles em que o nome está dizendo, Morse definiu campos de vetores gradientes. E Morse-Meade, o Smeaden enriqueceu a categoria, estendendo um pouco mais. Mas são campos de vetores em variedades diferenciáveis, compactas, sem bordo, com um número finito de elementos críticos, quer dizer, zeros do campo de vetores, e todos hiperbólicos, quer dizer, tem variedade estável e instável, e essas variedades, sempre que se interceptam, devem fazê-lo transversalmente. Essa é a definição de Morse-Meade. O interessante disso é que esses campos de vetores existem em qualquer variedade, vamos dizer, compacta, sem bordo. Mas dá para estender também. E mais ainda, na minha tese de doutorado, trabalhando sob a supervisão do Steven Smeaton, eu demonstrei que até a dimensão 3 eles são tipicamente, esses campos gradientes são tipicamente estruturalmente estáveis. Quer dizer, a maioria deles, no sentido forte, são estruturalmente estáveis. E defini mais ainda quais os elementos fundamentais para se obter esse resultado. Então, eu fiz até a dimensão 3 ou 4, não importa muito. E depois, junto com o Smeaton, fizemos a prova da estabilidade estrutural dos campos de Morse-Meade em qualquer dimensão. Bom, a outra, mais tarde, a colaboração do Gugu e minha com o Jean-Christophe foi bastante relacionada à geometria fractal e bifurcações homoclínicas. Então, são conceitos que a gente vai ter que definir, ou pelo menos explicar, e é você que vai fazer isso.
Então, bifurcações homoclínicas é um assunto extremamente importante. Foi muito elaborado pelo Henri Poincaré. O nome está dizendo que são bifurcações de um certo tipo. E essas, em especial, são extremamente importantes. Daí a frase famosa do Henri Poincaré, que disse: nada é mais próprio, eu vou traduzir, senão tem que falar em francês. Nada é mais próprio para nos dar uma ideia da complicação do problema dos três corpos. Aí é um problema famoso da física, sobretudo naquela ocasião, fim do século XIX, e, em geral, de todos os problemas da dinâmica. Então, aqui, eu queria fazer uma observação. Eu estudei na Universidade da Califórnia, Berkeley, com Steve Smale, e um assunto muito prevalente lá era da estabilidade estrutural dos sistemas de Morse-Smale e assim por diante. Falava-se pouco, então se caracterizava bastante a ideia dos sistemas hiperbólicos. E se conjecturava até que eles fossem densos no mundo de todos os campos de vetores ou de filomorfismo. Isso é falso. E um grande ponto foi levantado, um grande contra-exemplo, pelo Sheldon Newhouse. Então, isso me influenciou muito, porque naquela época, estou falando em volta do ano de 62, 63, tentava-se modificar a ideia central de hiperbolicidade e transversalidade de variedades estáveis e instáveis, que o Steve Smale, primeiro, propôs ser um conjunto prevalente, denso, no conjunto de todos os campos de vetores, em qualquer variedade compacta, digamos, sem Bob, e o Sheldon Newhouse, foi aluno dele, estava demonstrando que não é verdade. Então, isso aí mudou o rumo. O que estava se tentando à época, interessante, era adaptar um pouco mais a conjectura do Smale para que fosse para que se chegasse a um conjunto típico. Então, isso nunca foi feito, de fato, era impossível. Então, particularmente, eu voltei para o Brasil e logo me encantei com o Henri Poincaré, Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, em que ia na direção contrária da tese do Steve Smale. Então, já coloquei aqui o nome do Henri Poincaré como dando uma contribuição forte, mas foi assim toda a carreira dele. Um matemático super brilhante, que já falava em bifurcações homoclínicas, como eu citei antes. Mais tarde o Google volta a esse assunto. Mas uma história interessante, que vale a pena contar, é que em torno de 1990, pode ser 90, pode ser 89, boa tarde, baianos. Vocês só se atrasaram meia hora, isso é pouco para a Bahia. Eu marquei 1h30? Com você, só de boca. Mas na página ficou De avisos por correio eu marquei o quê? Não foi 13 horas?
Não, no sistema da 13 horas. Eu confundi vocês sem querer. Os baianos são perdoados. Bom, mas então, aí talvez 1990, um pouco mais, um pouco menos, eu estava visitando um famoso instituto chamado Mittag-Leffler, que foi um matemático importante sob vários aspectos, sueco, e em particular ele frequentava a corte do rei da época, Oscar II. O Paulo está rindo porque ele sabe de uma história apimentada, mas não estou indo nessa direção, não. E, enfim... Que ele é responsável por não ter prêmio Nobel de Matemática, não, mas deixa para lá, né? O Gugu está se adiantando aí. Enfim, ele... o Mittag-Leffler era um sujeito da corte, rico, muito bom em ações públicas, coisas do tipo que hoje se faz comumente em todos os países. Ele era muito rico, feito com bolsas de valores e coisas do tipo. Mas ele era da corte do rei Oscar II e um matemático muito bom. Então, ele resolveu conquistar o rei no sentido de promover uma revista que desse muito foco à matemática sueca, que é a Acta Matemática, foi essa revista. E para que esse lançamento chamasse a atenção do mundo matemático, vinha a ideia de criar um prêmio. E o assunto era ligado à estabilidade do sistema solar. Então, um dos candidatos foi o Henri Poincaré. E é por isso a frase dele anterior, que eu mencionei, que uma das coisas mais importantes é entender bifurcações homoclínicas. Ele tinha essa ideia. Mas então, voltando, eu estava visitando por volta de 90 Estocolmo, e um dia de manhã eu estava já sem sono, desci do dormitório que ofereciam e fui à biblioteca, uma biblioteca famosa, aí perto de Estocolmo. E fui atrás do Poincaré. Era a minha doença naquela época, aqui no INPA também. Mas então, aí eu percebi que, por coincidência, que havia um número da Acta Matemática, da revista, que tinha 2 artigos do Poincaré sobre o mesmo tema. Exatamente, não eram iguais, mas tinha algo curioso naquilo. Bom, isso aqui eu não vou falar em Paris, mas eu comentei isso com o Carlsson, que é um famoso matemático sueco que havia me convidado, que aquilo era uma coisa estranha. A mesma revista publicando 2 artigos sobre o mesmo assunto e eram diferentes na sua essência. Bom, eu vou contar algo para vocês, mas não quero que vocês repitam. O Carlos, que está vivo ainda, velhinho, me disse, você não abre a tumba do Don't touch the tomb of the Faraó. Ele foi abrindo o túmulo de faraós que saíram, segundo consta a lenda, mosquitos que contaminaram o mundo com doenças e não sei o quê. Foi essa a resposta que eu tive. Então eu fiquei quietinho, né? Não mexa com a tumba do faraó. Faraó, quem era aí? É o
Poincaré. É? O Henri Poincaré. O que houve é que com ele, o prêmio, então, o Henri Poincaré escreveu uma tese, né, para ganhar esse prêmio. E ele ganhou o prêmio. O comitê era extremamente seleto, não vou repetir aqui, mas vários dos melhores matemáticos da época. E depois de um tempo, um sueco mais jovem, matemático mais jovem, descobriu que tinha um erro sério na prova do Henri Poincaré. E daí o comentário, né, do Carlson, e que tem a ver com o fato de que houve uma busca da primeira versão para desaparecer do mapa. Eu não vou contar nesses termos, lá em Paris, que senão eu vou receber tijolos, né, porque o mérito do Henri Poincaré vai muito além dessa historinha, né? Mas houve o Mittag-Leffler teria recolhido uma das duas cópias, né, da revista em que tinha o erro do Poincaré. Ele recolheu aquela que tinha o erro do Poincaré, que foi permitido a ele que fizesse outra versão se quisesse. Ele fez, a nova versão estava certa. E o comitê, de muito alto nível, queria mesmo que o Poincaré ganhasse. Então tem essa história apimentada. Que vale a pena vocês saberem, sem necessariamente irem muito longe. Bom, a outra historinha da presença do Mittag-Leffler na corte é que... Deixa eu achar para você. O quê? Deixa que eu acho para você. Isso aqui é... Esse. Olha. Então você já contou isso aí, mas tá nesse. Já contei? Basicamente, só fala só mas do enfim, artigo do Jean Christophe. Quanto ao Mittag-Leffler, a ideia de que ele não podia ganhar um prêmio, né? Do Nobel, você disse. Então, quem criou o prêmio Nobel foi esse rei dessa época, e ele teve a obstrução de que matemáticos não podiam ganhar um prêmio Nobel. O que consta, sem provas concretas, é que havia uma disputa com um matemático famoso, que eu acabei de citar, Mittag-Leffler, né, e o rei pela mesma mulher, que frequentava a corte também. Não era com o Nobel, né? Com o Nobel. O Nobel ou com o rei? Pois é, essa história é meio nebulosa. Né? A história, é claro que é nebulosa, enfim. Mas tem Bom, esse aí artigo, vale a Christophe, pena mencionar um trabalho do Jean Christophe, que ele expôs, não é um trabalho matemático, mas histórico, em que ele expôs uma parte dessas questões, inclusive ter mais de uma versão do trabalho do Poincaré, que ganhou o prêmio, né? Aquele prêmio do lançamento da revista da Acta Matemática. O Jean Christophe apresentou essa história e deu um título muito saboroso, chamado Um Erro que deu consequências muito profundas.
Bom, vamos, enfim, ou vamos você ainda até tem o mais. fim ou passo para você? Não, você ainda tem. Isso aí é tudo você. Bom, voltando ao Steve Smale, tem uma historinha também que talvez uma parte de vocês saiba, talvez não, é que ele conheceu o Elon Lima, infelizmente faleceu há pouco, quando o Elon Lima estava fazendo doutorado em Chicago. Ele era professor de Chicago. Estou falando do Steve Smale agora, não do Henri Poincaré. E ele conheceu o Maurício Peixoto também. Então, um dos dois, certamente, ou os dois, o convidaram a vir ao Rio de Janeiro. Então, Steve Smale, proclamou e proclama que foi na Praia do Leme que ele pensou numa bifurcação homoclínica e, mais do que isso, uma estrutura famosa de ferradura, que é o que está mostrando ali. Você tem um ponto fixo, vamos dizer, e uma variedade instável e outra estável e se cruzam transversalmente. Isso foi introduzido por ele e foi o começo de lançar a ideia de transversalidade e hiperbolicidade como necessárias e suficientes para a estabilidade estrutural. Então, essa não é uma história, esse é um bom início, mas não é a história final, devido, por exemplo, ao Sheldon Neuhaus, porque parte da conjectura do Smale é que a maioria dos difeomorfismos e campos de vetores teriam essas propriedades. E, portanto, a estabilidade estrutural seria densa no conjunto de campos de vetores e difeomorfismos em variedades compactas sem borda. E isso é falso. Logo a seguir, o Gugu vai falar desse assunto. Bom, eu já contei que quando eu voltei para o Brasil, um pouco antes eu convivi com o Sheldon Neuhaus, fiquei muito impressionado com o trabalho dele e a ligação com bifurcações homoclínicas do Henri Poincaré. Eu cheguei aqui, me atirei na biblioteca. Essa parte de bifurcações homoclínicas, enfim, mecânica celeste, está num livro velhinho. Eu sou, em parte, responsável. Eu cheguei a rasgar o livro de tanto trabalhar com ele. Foi uma paixão muito boa, né? Uhum. Bom. Tem o último, tá? Deixa eu só... só mais um. Aliás, uma das versões do livro do Henri Poincaré, sobre mecânica celeste, tem uma ou outra página rasgada. Tem um culpado aqui, mas pelo excesso de uso, e não por vandalismo. Mas lê essa última que você... Bom, agora tem que recompor a verdade aqui com respeito ao Gugu. Então, o Gugu encontrou-se com o Jean-Christophe em 92, apresentado por mim mesmo, e fui o orientador de doutorado, de mestrado e doutorado do Gugu.
Então, eu apago o erro que eu fiz, o erro maluco que eu fiz da vez passada, dizendo que eu recomendei que ele fosse a Paris para fazer o doutorado com o Jean-Christophe. Esqueçam. Eu não bebi, não, mas deu um acesso de loucura aqui. Então, a sua tese, na tese de doutorado dele, ele resolveu um problema difícil, conjecturado por mim mesmo, e tem a ver com o conjunto de Cantor. Ele vai dar definições mais precisas, explicações mais precisas do que eu estou fazendo aqui. E na tese dele, ele avançou bastante nessa pergunta que eu tinha feito. E depois da tese, já com a grande amizade que nós tínhamos formado com o Jean-Christophe, eu sugeri ao Jean-Christophe que o convidasse para um pós-doutorado. O Jean-Christophe, a essa altura, estava em Orsay, exatamente a mesma universidade pertinho do Instituto Científico que eu mencionei antes. E nesse período, a conjectura sobre que eu tinha feito antes foi completamente demonstrada por uma parceria entre o Gugu e o Jean-Christophe. Ele vai falar sobre isso agora. Muito bom. Obrigado, Jacó. Quanto tempo eu falei? 35. Você falou o triplo do tempo que você vai ter em Paris. Depois a gente conversa. Tem que dividir por 3, né? Me deram 15 minutos, um absurdo. Pois não consigo falar em 15 minutos. Consegue. Deixa comigo. Mas vamos lá. Então, obrigado. Como eu falei, a gente obedeceu só parcialmente a recomendação de não ficar muito técnico. Eu vou ter que contar um pouco mais dos detalhes matemáticos desses artigos meus e do Jacó, em colaboração com o Jean-Christophe, né? Foi recomendação para nós não sermos técnicos. Pois é. Bom, tentaremos. Vamos ver. Então, como a gente falou, né, a maior parte dos nossos trabalhos em colaboração com o Jean-Christophe são ligados à geometria fractal e bifurcações homoclínicas. Então, deixa eu começar explicando mais precisamente o que é uma bifurcação homoclínica. Então, tem um problema fundamental de bifurcações homoclínicas sobre o qual a gente devotou bastante atenção, que é esse estudo de explosões homoclínicas em superfícies, né? Então, a gente considera uma família de diffeomorfismos a um parâmetro real que a gente supõe que sejam hiperbólicos, uniformemente hiperbólicos, para valores negativos do parâmetro, e que no primeiro parâmetro de bifurcação você tem uma tangência homoclínica, quer dizer, uma tangência entre a variedade estável e a variedade instável de um ponto fixo ou periódico, que pode pertencer a uma ferradura ou pode ser isolado, e essa tangência ela é desdobrada genericamente, você cria localmente interseções transversais entre essas variedades estáveis e instáveis, que é um negócio que complica bastante a dinâmica, né? A existência, como Poincaré mesmo observou, a existência de interseções transversais entre a variedade estável e a variedade instável de um mesmo ponto periódico provoca muita complicação dinâmica, de fato provoca pelo menos o surgimento de uma nova ferradura parecida com essa ferradura do Ismay. Então, é uma coisa que complica muito a dinâmica, né? Daí vem o nome explosão homoclínica, um negócio que faz o conjunto limite da dinâmica ficar muito mais complicado, sob vários pontos de vista. Então, tem esses desenhos que ilustram essa situação. Aqui você tem uma primeira tangência homoclínica associada às variedades instável e instável, digamos, de um ponto fixo, né, que pertence a uma ferradura. Aqui tem uma ferradura, né, isso aqui é a foliação estável, isso é a foliação instável da ferradura, e você tem uma primeira tangência
entre essas foliações. De cor verde. Né? De cor verde. Isso. Nossa, não sei. A tangência está aqui, né? Todo mundo. Uhum. E isso é a figura para valores positivos do parâmetro, né? Ela desdobra genericamente, cria várias interseções transversais e possivelmente novas tangências. E se tiver, quer dizer, novas tangências entre variedades estáveis e instáveis da mesma ferradura, né? E novas tangências homoclínicas são uma obstrução para a estabilidade, para a hiperbolicidade, né? Então é o tipo de coisa que é uma pergunta muito natural, é saber se tem muita tangência ou não depois da bifurcação. Então, isso vai estar ligado aos trabalhos que eu vou descrever agora. De novo, as ferraduras e as interseções de ferraduras com variedades estáveis e instáveis, que dão conjuntos de Cantor regulares, como a gente vai ver, são conjuntos que têm uma certa estrutura fractal, né? Quer dizer, são conjuntos de dimensão fracionária em geral e, né, não são variedades, são conjuntos de Cantor ou produtos cartesianos de conjuntos de Cantor. E então é muito natural a gente, e de fato isso tem um papel importante, né? A ideia de medir fractais não é completamente trivial, porque em geral fractais têm medidas de Lebesgue zero, mas então tem essas teorias toda de geometria fractal e de dimensões fractais tem um papel muito importante, em particular para os resultados que a gente vai descrever. Então deixa a gente só, como o tempo é curto, né, para essa palestra, a gente vai definir a capacidade limite, também chamada essa box dimension, né, que é, num certo sentido, a dimensão tecnicamente mais simples, embora seja depois mais adequado trabalhar com a dimensão de Hausdorff, como a gente vai ver, mas o box dimension simplesmente a gente considera coberturas de um espaço que, em geral, a gente pode supor compacto, né, como nas situações desses trabalhos nossos. A gente considera coberturas dele por bolas do mesmo raio. Não é importante que você vai que nesse caso o R é constante, você tem várias bolas do mesmo raio e você conta quantas bolas você precisa de raio R para cobrir o seu espaço. Em muitas situações, o número de bolas que você precisa é vagamente proporcional a uma potência negativa de R, né? Uma coisa tipo R é menos D. E nesse caso, esse expoente D é a capacidade limite, quer dizer, é a box dimension. Não é tão mais precisamente, né, a capacidade limite é definida desse jeito, né? O lim-sup da razão entre o log desse número de bolas e o log do raio, né? O módulo do log do raio, que é menos log R, né? Porque o R está entre 0 e 1, tipicamente, faz o R tender a 0. A dimensão de Hausdorff é uma coisa um pouco mais complicada, a gente não vai ter tempo de definir agora, mas isso não é muito grave porque para conjuntos bem comportados, em particular para conjuntos de Cantor regulares, para as ferraduras de que a gente falou, essas dimensões coincidem. De fato, a dimensão de Hausdorff é igual à capacidade limite nesses casos. Não é igual sempre, em geral, a capacidade limite é maior ou igual à dimensão de Hausdorff, pode ser estritamente maior, mas nos casos que a gente vai considerar, elas coincidem. Então, a gente pode ficar com a definição anterior. Como eu falei, bom, conjuntos de Cantor regulares, na reta mesmo, na reta real, tem um papel muito importante em dinâmica, mas também em alguns problemas de teoria dos números, por exemplo, conjuntos de números cujas frações contínuas têm coeficientes limitados, por exemplo, também são conjuntos de Cantor regulares. Conjuntos de Cantor regulares, tecnicamente, são conjuntos hiperbólicos de dimensão 1, quer dizer, são conjuntos de Cantor, quer dizer, compactos, totalmente desconexos e perfeitos, quer dizer, todo ponto é ponto de acumulação. Mas, então, são conjuntos de Cantor na reta que são definidos por sistemas dinâmicos expansores e eles têm essa propriedade de autossemelhança, né? Que pedaços pequenos parecem com pedaços grandes. Pedaços pequenos são difeomorfos com distorção uniformemente limitada a pedaços grandes de Cantor. Aí tem esse exemplo, não coube direito na tela, deixa eu ver se eu baixo um pouquinho mais assim. Não, acho que já. Não, agora estou subindo, tá?
Ficou meio grande esse negócio. Só se eu fizer um truque assim, mas não vai dar certo. Mas, de qualquer jeito, é só a última linha que foi cortada, que é a função que define o conjunto de Cantor usual. No conjunto de Cantor usual, esse negócio você pega o intervalo 0, 1, joga fora o terço central, sobram 2 intervalos, joga fora o terço central de cada um deles. Coincide com os números que só tem algarismo 0 e 2 na base 3. E esse é um conjunto de Cantor regular. Ele é definido por essa transformação expansora, que é 3x entre 0 e 1 terço, e 3x menos 2 entre 2 terços e 1. Basicamente, parte fracionária de 3x. Né? Muito bem. Então, isso é um exemplo protótipo. E, por outro lado, a gente pode perturbar essa dinâmica, considerar funções expansoras parecidas, elas definem conjuntos de Cantor parecidos. Né? Muito bem. Falando muito. Estou falando. Você falou mais que eu, proporcional. Não estou com meu tempo, não. Você tem que economizar. Tá certo. O tempo não está ruim, mas está falando muito. Tá bom, vamos lá. Bom, uma ferradura, que os conjuntos de Cantor são importantes, que é a interseção de conjuntos de Cantor regulares com variedades estáveis, de ferraduras com variedades instáveis e estáveis, são conjuntos de Cantor, de fato, são todos diffeomorfos, os estáveis e os instáveis, e a gente dá nomes para eles. É um conjunto de Cantor. Uma ferradura, de fato, é localmente diffeomorfa, um produto cartesiano de dois conjuntos de Cantor, que são esses conjuntos de Cantor estável e instável da ferradura, né, que, como eu falei, são dados por interseções da ferradura com variedades estáveis e instáveis locais. A dimensão de Hausdorff da ferradura é a soma das dimensões de Hausdorff desses conjuntos de Cantor. Né? E justamente essas dimensões têm um papel fundamental nos resultados que a gente vai enunciar daqui a pouco. O primeiro deles é um teorema clássico do Jacob com o Floris-Takens, que diz que se você começa com uma ferradura pequena, com dimensão de Hausdorff pequena, menor que 1 nesse caso, depois da bifurcação, né, se a gente lembrar da figura, já dá tempo de voltar, né? Depois da bifurcação, para a maioria dos parâmetros pequenos, você consegue evitar novas tangências e, mais que isso, você consegue mostrar que o sistema é uniformemente hiperbólico para a maioria dos parâmetros pequenos. A maioria dos parâmetros pequenos significa com densidade de Lebesgue total. Né? Se você considera o conjunto H dos parâmetros para os quais o sistema é hiperbólico intersecta com 0 delta, você calcula a medida de Lebesgue disso, divide por delta, isso tende a 1, quando o delta tende a 0. Então, nesse sentido, a grande maioria dos parâmetros pequenos correspondem à hiperbolicidade. Um resultado de geometria fractal que está por trás desse teorema, né, que é um fato fundamental que tem um papel importante na prova, é o fato de que se você começa com dois conjuntos de Cantor com soma das dimensões menor que 1, que corresponde à hipótese do teorema, quase qualquer translação desses dois conjuntos de Cantor vai produzir um par de conjuntos de Cantor disjuntos. Quer dizer, você começa com um conjunto de Cantor parado e faz o outro mexer com velocidade constante, o conjunto dos valores do tempo para os quais eles têm interseção não vazia tem medida nula. Quer dizer, para quase qualquer translação eles são disjuntos. Isso é verdade se a soma das dimensões é menor que 1, e como a gente vai ver, é em geral falso se a soma das dimensões é maior que 1. Né? Esse conjunto dos valores de t para os quais eles intersectam é exatamente a diferença aritmética, o conjunto de todas as diferenças x menos y de x está num conjunto, y está no outro. E na outra direção tem o famoso teorema de Marstrand, que diz que se a soma das dimensões é maior que 1, não dá para garantir imediatamente que a diferença aritmética tem medida positiva, mas ela quase sempre tem medida positiva nesse sentido. Você bota um parâmetro lambda, que é uma escala nos conjuntos de Cantor, para quase todo lambda, a diferença K1 menos lambda K2 vai ter medida positiva nesse caso. A consequência do fato mais geral, que dado qualquer conjunto com dimensão maior que 1 no plano, nesse caso o conjunto vai ser o produto cartesiano dos dois Cantors, quase toda projeção vai ter medida positiva. E aí, inspirado nessas coisas, o Jacob conjecturou, em 83, né, que se a soma das dimensões de Hausdorff de dois conjuntos de Cantor é maior que 1,
então a diferença aritmética tipicamente vai conter intervalos. De fato, a versão original da conjectura é que para pares típicos de conjuntos de Cantor regulares, a diferença aritmética ou tem medida nula ou contém intervalo. Como a gente viu, a diferença tem medida nula sempre que a soma das dimensões é menor que 1. E se a soma das dimensões for maior que 1, a conjectura implica que a diferença aritmética tipicamente vai conter intervalo. Uma motivação para essa conjectura justamente é esse trabalho. Neuhaus vai ter uma sequência de trabalhos sobre isso, mas digamos, o primeiro trabalho do Neuhaus em que ele introduz a noção de espessura, que é uma outra dimensão fractal, diferente da dimensão de Hausdorff, da capacidade limite, que se o produto das espessuras de dois conjuntos de Cantor é maior que 1, então a diferença aritmética é uma união finita de intervalos. Mas, feliz ou infelizmente, para mim, felizmente, isso me deu bastante trabalho e deu resultado. Essa condição do Neuhaus não é densa, não é típica se a soma das dimensões de Hausdorff é maior que 1, quer dizer, ela corresponde a um aberto importante, mas um aberto que não é denso na região onde a soma das dimensões de Hausdorff é maior que 1. Então, tinha ainda uma região desconhecida grande, mesmo depois desses dois resultados, que em dimensão menor que 1 a diferença tem medida nula e com espessura maior que 1 a diferença contém intervalos, é uma união finita de intervalos. Mas tinha uma região grande no meio que era desconhecida, né, que a gente não sabia o que acontecia. Porque o teorema de Markström funciona sempre que a soma das dimensões é maior que 1, mas ele não garante que a diferença contém intervalo e nem que as interseções sejam persistentes, né? Deixa eu só mencionar uma situação de teoria dos números. Como eu falei, conjuntos de frações contínuas limitadas são conjuntos de Cantor regulares. Em particular, esse conjunto aí, o C de 4, são os números que só tem 1, 2, 3 e 4 na fração contínua. No intervalo 0, 1, a gente começa com 0, A1, A2, A3, etc., com os AIs sempre entre 1 e 4. Isso é um conjunto de Cantor regular e a soma aritmética desse conjunto com ele mesmo, quer dizer, o conjunto de todos os x mais y, onde x e y estão nesse conjunto, é um intervalo de tamanho maior que 1, é esse intervalo aí, de raiz de 2 menos 1 até 4 raiz de 2 menos 1. Isso é um resultado que foi provado bem antes do Neuhaus, mas com técnicas semelhantes, quer dizer, não tem toda a generalidade da espessura. Nesse caso, o que ele mostra na linguagem do Neuhaus é que a espessura do C de 4 é maior que 1. Então, o Marshall Hall foi uma espécie de precursor dessa teoria do Neuhaus, mas o Neuhaus, pelo que o Jacó contou, não conhecia essa... Né, Jacó? O Neuhaus não conhecia o Marshall Hall, né? Você que contou. Pois é, mas de qualquer jeito tem bastante interseção mas não sei. as técnicas deles. Pois, o Jacó que me contou do Marshall Hall, né? Mas você descobriu. Eu descobri aqui sozinho, ninguém me falou. Muito bem, então esse resultado tem uma consequência sobre o espectro de Lagrange, que é um objeto clássico de teoria dos números. Se tiver tempo, a gente fala um pouquinho dele daqui a pouco. Mas então, antes disso, deixa eu mencionar, né, falar um pouco de dois artigos do Jacó com Jean-Christophe sobre esse assunto, antes do meu pós-doc com Jean-Christophe, quer dizer, na direção dessa conjectura. Então, no primeiro dele, que saiu no Acta Matemática, um resultado fortemente inspirado pelo teorema de Markström, eles fazem uma espécie de recíproca parcial para o Pallistakens, para esse artigo que eu mencionei, né? Para o caso em que a dimensão da ferradura é maior que 1. Mas então, como no teorema de Markström, eles têm que considerar uma família a um parâmetro de bifurcações homoclínicas, ou seja, uma família a dois parâmetros de diffeomorfismo. E o que eles mostram tipicamente é que se a dimensão da ferradura relativa à qual acontece essa primeira tangência homoclínica, se a dimensão dessa ferradura é maior que 1, então você não tem densidade total de hiperbolicidade para a maioria dos parâmetros, né, do valor do segundo parâmetro. Quer dizer, para quase todo S, o conjunto dos T's para os quais o diffeomorfismo correspondente φ de ST tem novas tangências homoclínicas, tem densidade superior positiva de Lebesgue. Ou seja, o conjunto dos parâmetros para os quais o sistema é hiperbólico não pode ter densidade total nesses casos, né? Em outro trabalho, já diretamente sobre conjuntos de Cantor, eles mostram que densamente vale a conjectura do Jacó, que se a soma das dimensões de dois conjuntos de Cantor é maior que 1,
Então você pode aplicar um difeomorfismo bem perto da identidade a um dos conjuntos, de maneira que a diferença aritmética passe a ter interior não vazio. Mas o resultado é denso ainda, não é genérico, quer dizer, não é típico nesse momento. Muito bem, então aí, como eu falei, o teorema de Massey está por trás desses dois teoremas, tem um papel importante neles. Na minha tese, né, que eu tive... Feita no Rio de Janeiro. Feita no Rio, né, eu tive muito orgulho, então, ter sido orientado pelo Jacó. A gente... Bom, eu dei essa definição, que é mais ou menos óbvia, né, que é a noção de quando que dois conjuntos de Cantor têm interseção estável. Ele tem interseção estável quando tem uma interseção que você não consegue destruir, nem mexendo um pouquinho os conjuntos, nem mexendo na dinâmica que define esses dois conjuntos. Qualquer par de conjuntos de Cantor próximo, e você permite mesmo perturbar a dinâmica, perturbar o sistema expansor que define os conjuntos de Cantor, eles, para qualquer mexida pequena, eles continuam tendo interseção não vazia, né? Quando você tem interseção estável, certamente a diferença aritmética tem interior não vazio, que o zero pertence persistentemente à diferença aritmética não só desses conjuntos, mas de qualquer perturbação pequena deles, né? Muito bem. Então, também como eu observei na minha tese, a noção de interseção estável tem consequências mais ou menos diretas para bifurcações homoclínicas. De fato, se os conjuntos de Cantor associados ao momento inicial da bifurcação, conjunto de Cantor estável e instável, tem translações que têm interseção estável, então, não só para a medida positiva, mas para um aberto de parâmetros com densidade positiva, com densidade inferior positiva, até o sistema correspondente vai ter tangências homoclínicas persistentes, que você não consegue destruir, o que é, obviamente, uma obstrução para a hiperbolicidade. Então, certamente não vale a conclusão do Palistakens nesse caso. Não sei, tem tangências persistentes com densidade positiva. Eu também dou exemplos abertos na minha tese em que você pode ter, por outro lado, densidade positiva de hiperbolicidade coexistindo com densidade positiva de tangências persistentes. Muito bem, então, como o Jacó falou, né, nesse pós-doc com Jean-Christophe, a gente acabou resolvendo a conjectura dele até uma versão um pouquinho mais forte, porque a gente considera esse aberto, que é o conjunto dos pares de conjuntos de Cantor, cuja soma das dimensões de Hausdorff é maior que 1, né, que é onde tem chance de ter interseção estável, a gente prova que tipicamente, quer dizer, que tem um aberto e denso, e de fato, num certo sentido de medida total, como a gente vai ver daqui a pouco, nesse aberto, né, ômega infinito, que é onde a gente tem alguma chance da diferença quando tem intervalo ou tem interseção estável, e de fato o que a gente mostra é que quase qualquer posição de interseção é uma posição de interseção estável, quer dizer, não só existem translações dos conjuntos que têm interseção estável, e portanto a diferença aritmética vai conter intervalo persistentemente, mas quase qualquer posição de interseção é uma posição de interseção estável. As posições de interseção são a diferença aritmética, o conjunto dos T's para os quais as translações intersectam. Esse IS de K1, K2 é o conjunto dos T's para os quais eles têm interseção estável, quer dizer, que eles... Um resultado muito bonito. Esse IS de K1, K2 está, portanto, contido na diferença aritmética, contido no interior da diferença aritmética, e ele não só é não vazio, mas é denso na diferença aritmética e tem medida total na diferença aritmética no sentido de que o complementar, né, a diferença aritmética menos esse conjunto, tem medida nula, tem até dimensão menor que 1, tipicamente. Então, para pares típicos de conjuntos de Cantor, você tem muitas posições de interseção estável e, portanto, em particular, a diferença aritmética tem interior não vazio, de fato, a diferença aritmética é o fecho do seu interior, né? Muito bem. Como eu falei, esse conjunto U é bem grande, não só é aberto e denso, mas o complementar dele tem codimensão infinita, quer dizer, famílias típicas com um número finito de parâmetros, cuja imagem está no ômega, de fato, a imagem vai estar inteiramente contida no U. Né? Então, esse U é um aberto denso bem grande. Né? Tem uma observação lá interessante. Essa última aí, né? Da codimensão infinita do complementar.
Bom, eu certamente não tenho tempo para falar muito da prova, mas só para mencionar algumas ideias centrais. A prova depende de um critério para que garante interseção estável. Esse critério a gente chamou de critério do compacto recorrente, que ele basicamente diz que se você conseguir um compacto de interior não vazio de posições relativas dos conjuntos de Cantor, mais especificamente das geometrias limite desses conjuntos de Cantor, você tem um operador de renormalização que tem a ver com pegar pedacinhos pequenos dos conjuntos de Cantor e ampliar a figura, fazer uma renormalização. Você tem um compacto de posições relativas invariante por renormalizações, então qualquer ponto dele tem alguma renormalização que volta no interior. Então isso é suficiente para garantir interseções estáveis. Nesse sentido, o teorema se reduz a provar que tipicamente existem esses compactos recorrentes. E o que a gente mostra é que para construir esses compactos recorrentes para a maioria de pares de conjuntos de Cantor com soma das dimensões maior que 1, a gente usa o famoso método probabilístico do Erdos, que é um negócio que foi inventado em combinatória, mas tem aplicações em várias áreas da matemática. Aqui também, em vez de conseguir uma perturbação explícita, a gente cria uma família de perturbações com um monte de parâmetros e prova que para a maioria dos parâmetros o negócio dá certo. Para a maioria dos parâmetros você consegue construir um compacto recorrente, né? Outro ingrediente importante que o Alex acabou de generalizar para o caso complexo é o chamado lema de recorrência de escalas, que garante a existência de um compacto recorrente a nível das escalas sem precisar perturbar. O compacto recorrente é de posições relativas, mas se você se preocupa só com as escalas, são as razões dos tamanhos dos dois conjuntos de Cantor, basta uma hipótese genérica de não linearidade que automaticamente tem o tal compacto recorrente no nível das escalas. Não dá tempo de explicar muito detalhadamente o que é isso, mas é uma coisa que em particular implica uma fórmula da dimensão, que diz que a dimensão da soma da diferença aritmética de dois conjuntos de Cantor é sempre o que a gente espera, desde que valha essa hipótese, como eu falei, genérica de não linearidade. Tem contra-exemplos muito simétricos, muito lineares, mas se eles basicamente não são lineares, a dimensão da soma da diferença aritmética é o que a gente espera, que é o mínimo entre 1 e a soma das dimensões. Isso é uma cota superior natural, mas de fato vale a igualdade quase sempre, quer dizer, e com hipóteses explícitas, né? Basta essa condição de não linearidade. Essa fórmula da dimensão tem um papel importante num resultado recente que eu obtive sobre o espectro de Lagrange. O espectro de Lagrange é um objeto clássico ligado a aproximações diofantinas, né? Tem essa definição aí. É uma das melhores constantes de aproximação dos irracionais, quando você varia os irracionais. Cada irracional tem a sua melhor constante de aproximação, que é o supremo desses casinhos que aparecem aqui. O espectro de Lagrange é a imagem dessa função, então. E é um conjunto com propriedades geométricas muito engraçadas. Tem resultados, claro, o Markov no século XIX mostrou que esse conjunto começa discreto, os primeiros elementos dele formam uma sequência de números algébricos de grau 2 que convergem a 3. E o Marshall-Hall, o teorema do Marshall-Hall implica diretamente que esse conjunto termina contínuo. Ele contém toda uma semirreta, né, que começa em alguma coisa como 4,5278. O início preciso dessa semirreta foi determinado depois pelo Feynman, que é um russo, mas o Marshall-Hall, o resultado do Marshall-Hall implica que, digamos, 6 infinito está contido no espectro de Lagrange. E o principal resultado desse meu artigo diz que, logo depois do 3, o espectro de Lagrange começa a ficar não enumerável, começa a conter conjuntos de Cantor regulares, de fato, e esse conjunto passa por todas as dimensões entre 0 e 1. Esses conjuntos de Cantor começam bem fininhos, vão engordando no fim, ele acaba contendo intervalo. Dado qualquer semirreta, dado qualquer número entre 0 e 1, existe uma semirreta que, intersectada com esse conjunto, tem exatamente essa dimensão de Hausdorff, né? Bom, tem várias generalizações em geometria diferencial e em dinâmica dos espectros de Markov e de Lagrange. Bom, tem vários alunos meus trabalharam sobre isso recentemente. Bom, a primeira interpretação geométrica que eu aprendi do espectro de Lagrange foi o Jean-Christophe que me contou, que o espectro de Lagrange pode ser visto como conjunto de alturas máximas de geodésicas na superfície modular, que é uma superfície clássica de curvatura -1. Né? Muito bem.
Sim, eu queria só mencionar que eu e o Jean-Christophe provamos também uma versão diretamente para bifurcações homoclínicas do nosso teorema sobre conjuntos de Cantor. A gente provou que, de fato, se a soma das dimensões de Hausdorff de dois conjuntos de Cantor é maior que um, de conjuntos de Cantor estável e instável associados a uma ferradura, então, se você cria uma explosão homoclínica, como a gente descreveu antes, a gente vai ter esse fenômeno que eu falei, você vai ter densidade positiva de tangências persistentes. Você vai ter, então, interseção estável dos conjuntos de Cantor estável e instável associados a essa ferradura, tipicamente, com hipóteses abertas e densas, e, portanto, vai ter esses abertos de tangências persistentes com densidade positiva. E a união desse aberto com um aberto correspondente à hiperbolicidade, essa união, sim, vai ter densidade de Lebesgue total. Você pode ter esses abertos intercalados ou não, pode ter só tangências, mas se pelo menos tem tangências com densidade positiva, tangências persistentes, se você pegar a união das tangências persistentes com hiperbolicidade no parâmetro, né, são conjuntos disjuntos no parâmetro, essa união vai ter densidade total, densidade de Lebesgue total no primeiro parâmetro de bifurcação. Né? Isso não se estende esse resultado do Jacó. Do Jacó com o Jean-Christophe, aquele do Acta, né, que eu mencionei. Finalmente, a gente vai falar do teorema mais recente do Jacó com o Jean-Christophe, né, do último teorema deles, que, em vários sentidos, é um teoremão. O paper final tem 217 páginas, foi publicado na publicação do IHES, que é uma das maiores revistas de matemática do mundo, uma das principais, junto com, talvez, com Annals e com Acta. A minha sensação é que deveria ser mais explorado. Ele está numa forma ainda verde. O seu teorema, você diz? Sim, a gente vai ver, ainda vai dar muito pano para manga ainda, como a gente vai ver no último slide. Tem uma figura da situação inicial, ele trata tecnicamente de bifurcações heteroclínicas, quer dizer, mas é uma mistura entre homoclínica e heteroclínica. É uma bifurcação heteroclínica, mas associada a dois pontos periódicos que estão na mesma ferradura. Então, você cria uma primeira tangência, mais ou menos como antes, né? Você tem uma família, um parâmetro de fiomorfismos, que é uniformemente hiperbólico para T negativo, e você cria uma primeira tangência quadrática entre variedades estáveis e instáveis, só que de dois pontos periódicos diferentes, mas pertencentes a uma mesma ferradura, e a gente supõe que essa tangência desdobra genericamente, como antes, né? Eles também supõem que a explosão heteroclínica correspondente é controlada nesse sentido, que o conjunto limite da dinâmica está contido numa vizinhança pequena da união da ferradura com a órbita da tangência, né? Está tudo acontecendo lá perto, né? Não tem outros fenômenos atrapalhando a dinâmica fora disso. Muito bem. E o que eles provam, a coisa relevante é que o teorema deles funciona mesmo que a dimensão seja maior que 1. E, portanto, em situações que você pode ter tangência o tempo todo, você pode ter tangências homoclínicas persistentes para todo o valor pequeno do parâmetro. E, mesmo assim, eles provam que para a maioria dos valores pequenos do parâmetro, tem uma condição técnica sobre dimensões, talvez no fim não seja necessária, mas para a prova que eles deram, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas sobre essas condições, que podem ser satisfeitas com dimensão maior que 1, para a maioria dos parâmetros pequenos, no mesmo sentido, com densidade de Lebesgue total, o sistema correspondente hiperbólico não dá para garantir, porque você pode ter tangência o tempo todo, mas é não uniformemente hiperbólico, pelo menos. Quer dizer, ele vai ter uma forma um pouco mais fraca de hiperbolicidade, mas que mesmo assim é suficiente para dar uma descrição qualitativa muito boa da dinâmica. Em particular, é uma coisa que proíbe que o sistema correspondente tenha atratores ou repulsores. Uma coisa importante nos teoremas do Neuhaus é que ele exibe conjuntos residuais do parâmetro, né, nesse contexto, em que você vai ter uma infinidade de atratores simultâneos. Isso é uma coisa que acontece, então, densamente para valores positivos do parâmetro, mas tem medida nula. Medida nula, acho que ainda não se sabe provar, mas tem pelo menos densidade de Lebesgue zero. Quer dizer, esse fenômeno do Neuhaus de infinidade de atratores simultâneos, nesse contexto, ele é raro no sentido de que, para a grande maioria dos valores pequenos do parâmetro, o sistema correspondente é moralmente hiperbólico, é não uniformemente hiperbólico, é uma forma mais fraca de hiperbolicidade, mas que, em particular, proíbe a existência de atratores e dá um controle muito bom de como é que funciona a dinâmica desse difeomorfismo. Como eu falei, eles esperam que
esses resultados funcionem sem restrições na dimensão de Hausdorff. Por outro lado, quando você libera a dimensão de Hausdorff para ser qualquer coisa menor que 2, você passa a ter que lidar com dinâmicas mais complicadas do que no caso que eles trataram. Em particular, eles têm que estudar tangências mais degeneradas, tangências de ordens superiores, né, tangências cúbicas, quárticas, etc., entre variedades estáveis e instáveis, o que complica a análise da dinâmica, mas mesmo assim a conjectura deles é que o resultado deve se estender para o caso geral, sem restrições sobre a dimensão de Hausdorff. Eles também esperam que ele funcione em dimensões superiores, enquanto a dimensão 2. E eles também esperam poder aplicar as técnicas do trabalho dele para um problema muito clássico de dinâmica conservativa, que é o estudo dessa chamada Standard Family, né? Que é uma família Standard, é uma família de diffeomorfismos que preservam a medida de Lebesgue no toro. E, nesse sentido, a dinâmica é bastante rica, bastante complicada. A conjectura é que para a maioria dos parâmetros, para quase todo parâmetro lambda, pelo menos para quase todo parâmetro grande, o sistema é não uniformemente hiperbólico em algum sentido, em particular tem expoente de Lyapunov positivo, problema que está em aberto há muitas décadas, muito central em dinâmica conservativa. Os físicos adoram. Não? Isso. Os físicos adoram. Como já mencionou, é um problema muito popular entre os físicos e eles esperam que as técnicas deles ajudem, mas é um caso, mas de qualquer jeito, pelo menos o Jean-Christophe achava que eles ainda iam ter que trabalhar muito, porque, num certo sentido, isso corresponde ao caso de dimensão igual a 2, que é o caso mais, tecnicamente mais complicado disso, mas mesmo assim eles esperavam que as técnicas deles funcionassem, ajudassem a entender esse problema. Eu queria só devolver para o Jacó para as considerações, né? Tem as fotos, né? Tem o texto do Jean-Christophe, mais uns 3 slides. Mas já falamos 1h30 quase. Já quase foi, pois é, eu sei. A gente começou mais tarde, já falamos 1h15, assim, mas vai. Culpa do Paulo e do Wilton. Isso. Ele tem que achar culpado. Vamos lá, Jacó. Deixa eu passar para vocês as coisas. Então, você tem essa carta, né, do Jean-Christophe? Então, o Jean-Christophe teve a gentileza, mas ele era uma pessoa que não fazia tantas gentilezas, né, porque ele acreditava no que está escrito aí. Esse é um texto que tem tem um livro da tem biblioteca do INPA, né, para visitantes. Tem um livro da biblioteca que andou ativo uma certa época, outras vezes menos ativo, mais ativo, isso é normal. Então, numa das visitas do Jean-Christophe, ele escreveu essas frases muito bonitas, que eu gostaria que vocês lessem. Se eu for ler, eu vou me emocionar. Em que ele fala maravilhas do INPA. O Jean-Christophe era, como vocês veem, ele era muito generoso, mas ele gostava mesmo do INPA, gostava muito do INPA. E as duas frases finais são bem interessantes. O francês nunca dá mole para outros países, né? Aí ele está dizendo que gostaria de ter um instituto semelhante ao INPA em Paris. O resumo é esse. Muito bem. Passo para frente? O que mais que tem? Só? Tem só foto. Tem foto. Sim, vamos para a foto. A foto minha com ela. Então, primeiro, essa foto é muito emblemática, né, do INPA. E tem 3 figuras aí importantes: Maurício Peixoto, o Elon Lima do outro lado e o Gugu. Não, e o Jean-Christophe. Calma, Só calma. que não é importante, aí sou eu. Escuta, você é ouvinte. Tá bom.
E ali no centro, junto com o Gugu, está o Jean Christophe, feliz da vida. Todo mundo com um copo na mão, obviamente, né? Muito bem. Mas o Hélio e o Maurício estão sérios. Pois é. Quem está rindo O à Maurício está vontade tomando ali é o Coca-Cola, Gugu né? e o Jean Tá Christophe. certo. Muito bem. E Finalmente, você? essa foto foi descoberta pelo Carlos Mateus, que é um matemático de primeira linha. Por enquanto está residindo em Paris, nós não estamos conseguindo trazê-lo de volta, mas ele é realmente excelente. E ele descobriu essa foto numa viagem, uma foto de uma viagem que eu não sei quantas pessoas diferentes foram, mas os dois personagens ali, que é o Jean Christophe e eu, estávamos descendo uma escada na Universidade do Porto, em Portugal. Muito E bem. a alegria do Jean Christophe é contagiante. Maravilha. Muito bom. Bom, Muito obrigado a gente pela tem uma lista de paciência. referências no fim, depois se vocês quiserem eu passo. Mas é isso. Obrigado. Bom, eu